Dando continuidade à série 1 Coríntios 2 sobre as riquezas do Evangelho, desta feita nós falaremos sobre a terceira razão ou o terceiro motivo pelo qual a finalidade do Evangelho é glorificar a Deus. Em terceiro lugar, a finalidade do Evangelho de glorificar a Deus se dá pelo motivo de que o Evangelho revela o poder de Deus. O versículo 5 de 1 Coríntios 2 diz o seguinte: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Interessante pensar que o apóstolo Paulo, ele não contrasta a sabedoria humana à sabedoria de Deus, mas sim sabedoria humana ao poder de Deus. Quando nós pensamos acerca dos atributos de Deus, nós percebemos que os atributos de Deus, eles não agem separadamente um do outro. Deus, toda vez que age, ele age na completude do seu ser, na plenitude do seu ser. E nesse texto nós podemos depreender que não se pode dizer que quando Deus age com sabedoria, ele age somente com sabedoria e não com poder. Muito pelo contrário, o texto nos deixa claro que todas as vezes que Deus age com poder, ele também age com sabedoria. Então nós podemos dizer que não se pode dissociar o atributo de Deus, poder, do seu atributo sabedoria. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada, como nós falamos no vídeo passado, não se pode dissociar o atributo de Deus, justiça, do seu atributo amor. Porque todas as vezes que Deus age com todos os seus atributos. Deus não pode ser compartimentado à nossa maneira. Deus não pode ser partilhado ao nosso modo. Ele é o que é e ele age na plenitude do que ele é, na plenitude do seu ser. Então, nós aprendemos, segundo Isaías 9:6, que Deus é um Deus forte. Mas nós vimos no vídeo passado que Deus é um Deus sábio, um Deus que agiu com sabedoria, um Deus que planejou, que fez um plano eterno de salvação para nós. E nós chegamos à conclusão que Deus é perfeitamente sábio. Mas o fato é que Deus também é um Deus todo-poderoso. Para ele executar o seu plano sábio, ele é um Deus todo-poderoso. Ou seja, na história, ele não apenas trouxe um plano maravilhoso para os homens, mas como ele tem todo o poder para executá-lo, para levá-lo ao fim. O versículo que nós lemos diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O poder de Deus aqui no texto é, obviamente, contrastado com a sabedoria humana, pois existe uma sabedoria humana que se arvora, que se levanta ou que se baseia num falso poder. Mas nós compreendemos que é na sabedoria de Deus que reside o verdadeiro poder. Os homens sábios à sua maneira pensam estar sendo poderosos nas organizações, nos seus embates, nos seus confrontos políticos, nas manobras de guerra. Eles pensam estar sendo poderosos à sua sabedoria. Mas o fato é que a Bíblia deixa bem claro que é na sabedoria de Deus que reside o verdadeiro poder, o poder que vem de Deus, o poder que vem do Espírito. Então, o Evangelho glorifica a Deus, porque revela o poder de Deus. Conforme Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Perceba que nisso está a verdadeira sabedoria. Perceba que Deus não age somente com poder ou somente com sabedoria, não. Ele age com poder e com sabedoria, porque a sua sabedoria é uma sabedoria poderosa e o seu poder é um poder sábio, conforme as Sagradas Escrituras. Jó 28 traz a sabedoria, a verdadeira sabedoria, na qual os homens que ali são retratados são homens extremamente inteligentes,
São homens que estão à frente de uma arrojada tecnologia de extração de minérios e de pedras preciosas. E o autor do texto diz que as feras, o leão não pisa nesse lugar. O texto diz que as aves de rapinas não podem encontrar os tesouros escondidos que estão na terra, mas o homem, com a sua inteligência, pôde encontrar. Mas o fato é que o texto acaba dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o verdadeiro entendimento. Então é por isso que o apóstolo Paulo contrasta a sabedoria humana com o poder de Deus. É por isso que no capítulo 1 de 1 Coríntios ele diz: onde está o sábio? Onde está o instrutor? Onde está o inquiridor deste século? Porque a sabedoria de Deus é uma sabedoria que para o mundo parece loucura. Mas é aí que está o mistério do Evangelho. É aí que reside, que subjaz o poder do Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus te abençoe, meu irmão.